E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias e últimas informações do São Paulo. Notícias sobre o jogo do final de semana, sobre o jogo do meio de semana e mercado da bola. No final do vídeo eu vou trazer para vocês aí todas as informações sobre Santiago Colombato, volante argentino que atua na Europa, que o São Paulo abriu negociações e deve chegar por empréstimo até o ano que vem. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Pô, dessa força sem não custa nada, de graça. Ajuda esse jovem São Paulino aí. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto dando a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o jogo do meio de semana, sobre reforços, sobre tudo. Créditos diretorais, tô deixando na descrição, sem mais enrolação, sim, bora pro vídeo. Vamos para o São Paulo. A terceira versão do time alternativo do brasileiro foi essa que você descreveu aí, com 4 dos principais jogadores, né? Contra o Palmeiras, menos jogadores importantes. Contra o Atlético Goianiense foi o time inteiro reserva. 6 pontos em 9, né, desses últimos. E o jogo Palmeiras, o São Paulo fez um jogo equilibrado, perdeu na última bola. O São Paulo acho que não desiste do campeonato pela simples questão de saber que, diferentemente dos outros anos, tem a chance de entrar na Libertadores do ano que vem via campeonato, se ele não ganhar nada em Copas. O São Paulo ficou no all-in de Copas quantas temporadas? Né? Ele continua nas Copas, priorizando as Copas, diferentemente do Corinthians. Mas no Brasileiro ele faz uma campanha digna. É o segundo melhor mandante, só tem menos pontos que o Fortaleza em casa. Né? E acho que ontem, especificamente, a escalação do Zubeldia foi uma escalação de um time mais jovem, mais leve do que normalmente joga o São Paulo. Né? Com laterais improvisados, porque não tem lateral, volante mantido, porque não tem outro volante, mas esse time mais rápido, com o Lucas, os 2 pontas, o Caleri na frente e o Marcos Antônio, que é um jogador também leve e dinâmico no meio de campo. Ele fez o gol no começo, e aí foi um festival de oportunidades no primeiro tempo. Depois toma um gol de pênalti, tem um terceiro gol anulado no início do segundo tempo, toma um gol de pênalti, e aí o jogo fica naquela margem perigosa, até porque os titulares precisavam ser substituídos. E o São Paulo termina o jogo com uma escalação galopo de volante, aquela coisa que já foi um desastre outrora, mas acho que o time reserva se comportou bem, ou os reservas se comportaram bem. O William Gomes, Tironi, que era muito pedido pela torcida, entra na hora, pela lesão do Ferreirinha, em que o São Paulo cogitava contratar um jogador para a posição, sem dinheiro. Daqui a pouco a gente fala do mercado do São Paulo. Faltou uma semana para fechar a janela. O meio de contratar um outro jogador é renovar o contrato do William Gomes, que é o mais promissor jogador da base, com 18 anos. Foi o jogador mais jovem a fazer gol. Ih, tá na mesma situação dos Não. outros? Então, só entrou porque renovou. Ah, tá. Você entende? Aí, tá. Por que não entrou antes? Claro, Porque não tinha renovado. É isso, tá certo? Então ele renovou até o final de 28, com uma multa alta, e fez o gol com uma blindagem. Né? Porque o São Paulo, nessas situações, já perdeu tanta gente, né? Então esse é um bom novo jogador que o São Paulo ganha na ausência do Ferreirinha. E acho que a concentração nas Copas, ela continua a partir da quarta-feira contra o Atlético, é o jogo prioritário. Atlético e Botafogo vão exigir do São Paulo tudo que esse time... São adversários fortes, que o São Paulo não costuma se dar bem nos últimos tempos. E acho que para ter condição de manter as chances das Copas e a posição no Brasileiro, o São Paulo precisaria de 2 reforços ao menos, para não precisar improvisar sempre. Né? O Flamengo acabou de anunciar o Alexandro. Entre São Paulo e Flamengo, proposta 3 vezes. O São Paulo ficou lá, Alexandro, se não jogar na Europa, vai jogar no São Paulo. O Flamengo vem, oferece uma grana, já está no Flamengo. Então, essa é a situação do São Paulo no mercado. Não consegue até agora contratar o lateral. Ontem foi o Michel Araújo improvisado e jogou bem, é verdade. Não consegue contratar um volante, só o Luiz Gustavo tem que jogar todas. E se conseguir esses 2 jogadores, acho que o São Paulo tem um elenco, não é para
brigar para ganhar as 3 frentes, mas brigar para sobreviver nas 3 frentes. E o trabalho do técnico, Tino, é muito bom, porque os times, o Mancini chamou a atenção contra o Palmeiras, os times podem fazer um treino, como foi o caso do time contra o Vitória, como foi o caso do time do jogo contra o Palmeiras, como foi o caso do time do jogo contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo também jogando nas quintas à noite, que o time entra com um padrão de jogo definido. Parece que o time joga mais tempo. Mesmo com improvisações. Ferrarese, zagueiro, lateral direito. Michel Araújo, meia, lateral esquerdo. E assim foi o São Paulo ontem. A tática ontem dos 4, né, foi o quê? Será que ele pensou ter uma base de caras experientes? Ele explicou, né? Por que isso? Luiz Gustavo, Lucas... Coluna vertebral. Coluna vertebral, ele falou isso. Coluna vertebral. Arboleda, Lucas... Luiz Gustavo e Caleri. Coluna vertebral. Gustavo, Lucas e Caleri. O resto, você coloca os jovens. Não foi isso, os carrijos. Coluna vertebral. Esses 4, Vessone, eu entendo, eles conseguem melhorar de rendimento com uma sequência de jogos. Né? Os 4 já passaram dos 30, mas é sempre um risco. Né? Você pode escorregar para cá, você pode trombar para lá, você pode... Eles se sentem melhor jogando seguidamente. Né? Tem sido assim desde o jogo com o Criciúma. Mas é aquilo, se você não tem plano B, você tem que acender uma vela para os caras. Né? Porque... Né? E os mais desgastados, curiosamente, não são os mais velhos. Então, é o Alan Franco, é o Bobadilha, é os caras que tem que correr, porque esses caras já vão mais ou menos no atalho, né? Luiz Gustavo, Arboleda e tal. Mas é aquilo, tá funcionando, mas tem umas lacunas ali claras que as improvisações, por vezes, dão resultado, nem sempre dão, né? E acho que essa situação... Uma coisa é você pegar o Atlético Goianiense e o Vitória em casa. Outra coisa é você pegar o Botafogo, Atlético ou o Fluminense fora de casa, como é no próximo domingo no Maracanã. São outros desafios. Ou o Palmeiras mesmo, como foi. E esse impedimento aí, eu não tenho nenhuma convicção de nada. Pode esquecer. Não sei. Tem uma curiosidade sobre a arbitragem ontem. Primeiro, eu gosto do árbitro, o Tironi odeia, o Mancini odeia. Eu gosto do Wilton Pereira Sampaio. Por quê? Porque eu acho que o jogo com ele flui. Ele marca pouca coisa. Agora, curiosamente, eu fiquei pensando, por que o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro número 1, do quadro, foi escalado no São Paulo e Vitória, domingo à noite? Sendo que talvez ele fosse O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Por causa do Vitória. Porque o Vitória fez a pressão tal depois do jogo com o Cruzeiro, né? Depois de ter sido prejudicado, segundo o entender do presidente, que o Edinaldo pediu ao CNM a escalação do árbitro mais experiente possível no jogo do Vitória, para não ter... Quem traça a linha do VAR não é o Wilton Pereira Sampaio, é alguém do VAR. Quem dá o pênalti para o Vitória é o Wilton Pereira Sampaio. Mas eu acho assim, essas situações, elas vão ficando, quando o time está lá embaixo, o time está lá em cima, né? Aí você vai entendendo o tipo da escala. O VAR, como diria Abel Ferreira ou qualquer um de nós, a linha do VAR do impedimento brasileiro, ela é caótica, ela não é esclarecedora. E o terceiro gol talvez matasse o jogo de vez, né? Foi no início do segundo tempo, foi invalidado. E aí o Vitória fez um gol e ficou o jogo aberto até o fim. O Pablo Leite aqui, Massa, fala, o São Paulo vem comendo pelas beiradas. É o time com o futebol mais consistente do Brasil hoje. Porém, ninguém está vendo isso. A mídia já coloca o São Paulo como um adversário bem mais fácil que o Palmeiras na Libertadores. Um completo erro. É isso para o Botafogo. Não sei se alguém coloca como mais fácil, mas eu gostei da palavra consistente. De fato, né? É um time que tem ficado consistente. E em poucos anos atrás aí, esse jogo aí era derrota, sabe? Aquele jogo que... Eu posso ser acusado de muitas coisas na minha postura aqui como jornalista neste programa, mas uma delas que não serei é de identificar o trabalho do Zubeldia e da comissão técnica. Alguém acha que um menino entra num jogo desse e faz um gol assim sem querer? Ele falou sobre isso também. Significa que ele vá fazer de novo várias vezes? Não significa. Porque agora a gente vai ver como ele vai reagir. Eu gostei muito da entrevista dele, eu estava prestando atenção na entrevista, quando ele fala que tem as redes sociais todas bloqueadas, que ele não liga para isso, que
que ele tem que continuar trabalhando. O fato dele entrar em campo só que ter um contrato renovado tem a ver com o Zubeldia, sim, porque não é o modus operandi do São Paulo. Precisou, põe lá, depois a gente vê, né? Perdeu vários jogadores. Se vocês forem prestar atenção na gestão do Palmeiras com base, o Patrick andou circulando lá no banco e tal, renovou o contrato, senão não sobe. Não, e não tudo vai. bem. E tudo bem, quer continuar no Sub-20, não quer renovar o contrato, tudo bem, continua. Mas para ir para o profissional, ou renova o contrato. Essa é a única arma que os clubes têm para lidar com legislação, com um jogador que vai fazer 18 anos ou que tem 15, é um fenômeno e só pode assinar contrato por 2 anos. Então, você quer estar nesta vitrine, você tem que renovar o contrato. Outro detalhe, são detalhes pequenos. Marcos Antônio, a torcida do São Paulo fica: por que não põe para jogar? Contratou, por que não põe para jogar? O que o auxiliar do Zubeldia falou há 2 jogos atrás? Falou assim: o cara acabou de chegar, a gente não conhece, não vai jogar. E estava trabalhando com o personal trainer. Não vai jogar e não se machuca quando joga. É coincidência? Não é coincidência. Horas. Por que o Lucas se machucava direto? Não tanto direto assim. Mas se machucava fazendo outras funções e agora não se machuca mais. É milagre. É o quê? É o quê? É um pãozinho que ele come lá? Não é milagre, cara. Tem um trabalho aí. Está surgindo um grande trabalho. Outro exemplo. O David entrou com o Zubeldia algumas vezes no início e tropicava na bola, lembra disso? David não. Eu sempre troco o nome, não? O que fez o gol, o Eric. Eu sempre troco o nome do Eric pelo David. O Eric entrou com o Zubeldia, deu umas tropicadas na bola. O que o Zubeldia fez? Tirou ele, foi trabalhar especificamente o jogador, o ser humano. A cabeça, o mental, o jeito de jogar, como ele quer que jogue, como que faz. Olha o golaço que ele fez. É assim que você forma um conjunto. Pô, tirante as bobagens que o Abel faz, uma coisa não dá pra negar, né? Zé Rafael, Veiga, tava tudo encostado lá, não presta, não serve. Trabalhar com o que tem, mais e melhor, e potencializar jogadores. Vou repetir, eu já falei isso aqui, eu não sei se o São Paulo vai ganhar alguma coisa grande agora, além de já ganhou a Recopa lá. Nessas Copas, brasileiro eu acho difícil, mas não impossível. O Campeonato Brasileiro se ganha assim, não larga, fica lá, mantém constância, fica lá. E aí uma hora, pum, faltam 10 rodadas, você vê, agora dá, vamos tentar, vamos priorizar. De repente o São Paulo, não estou torcendo, eu estou dizendo, de repente cai de uma Copa, você fica ainda com chance de ganhar um Campeonato Brasileiro, né? Então, se tivesse o São Paulo em uma situação melhor financeira, é isso que eu lamento, né? O São Paulo poderia dar ao Zubeldia já nesta temporada melhores condições para brigar por título, né? Se o São Paulo tivesse contratado esse zagueiro que o Corinthians contratou, que joga como volante também, não custou nada, né? Veio lá, estava sem contrato. André Ramalho. Eu não estou falando que era para o São Paulo gastar 100 milhões agora, porque não há condições para isso, né? Se tivesse lá atrás renovado o contrato do Wellington. Você percebe como as coisas vão acumulando, e aí tem que vir o treinador para começar a olhar para isso e falar, a trabalhar como gestor. Se fosse o presidente do São Paulo, até quando é o contrato do Zubeldia? Final de 25. Então eu renovaria até o final de 26. Chamaria ele, a família. Ele gosta de andar de metrô, né? Compra lá um trem para ele. Compra um trem para ele, um trem desse de brinquedo aí, dá para ele. Chama a família, a mãe, o pai, o avô. Cara, o São Paulo tem uma coisa muito preciosa nas mãos. Estou falando isso sem ganhar nada. Sem ganhar, não ganhou ainda, né? Tá disputando o ano. Ele está no comando do São Paulo desde fevereiro. São 6 meses. 4 meses. 4, eu sou péssimo com isso. 4 meses que ele está no comando do São Paulo, né? 4, já é completamente diferente do que estava lá, porque o ano passado estava a mesma draga, não tinha dinheiro, não tinha jogador para contratar, não estava.
e teve que largar o Campeonato Brasileiro, chegou a ir lá para baixo, olhou lá para baixo. Olha a diferença. O campeonato este ano é mais difícil que do ano passado. Será que só eu vejo isso? Não é possível. Não é possível que só eu estou vendo o que está acontecendo no São Paulo, né? Quando daqui a pouco ele pega e vende o não é David, o Eric, entendeu? Por um valor bacana, né? Para um time lá do, sei lá, desses periféricos que vem e pagam caro, porque o scout começa a melhorar. Ou você vai e contrata um Breno Lopes, ele faz um gol de título. Aí, torcedor do São Paulo, você vai se lembrar de mim. Se lembre, porque está nascendo um trabalho, cara, que pode ser sim muito virtuoso. Mesmo que no meio do caminho erros aconteçam, como ele mesmo, o Zubeldia, já cometeu alguns erros. E vai cometer outros. Talvez até um grande que comprometa um mata-mata, um jogo, mas jogar no lixo o que está sendo feito sob o comando dele, porque Belmonte, Muricy, Casares já estavam lá antes dele e a gente não viu esse trabalho. Viu ali com o Dorival, que deu uma arrumada na casa, e o título, claro, potencializa todo o trabalho. Mas o trabalho do Zubeldia sem título é muito melhor que o do Dorival. Muito melhor que o do Dorival, que ganhou um título. Certo? Só basta querer ver. Basta querer ver. E não se trata depois de passar pano para erro. Erro, nós vamos vir aqui e vamos falar, trocou errado, não era a hora. Sabe não sei o que, o goleiro, o zagueiro, pôs o cara, ele botou um zagueiro no final, tomou um gol do Vasco, foi eliminado. Isso vai acontecer com qualquer treinador. Agora, você ignorar esses pontos que eu estou trazendo aqui é querer não ver o óbvio. E o óbvio aí está, claro, para ser colocado. Um jogo como esse, em outro tempo, digam vocês, o São Paulo teria perdido ou empatado o jogo pro Vitória, né? Então você vê um moleque que entra, faz um golaço, você vê o Eric, acertei, que entra, faz outro golaço, você vê um cara que chegou e estava treinando com o personal entrar e jogar bem, segurar a onda, né? Isso não é de graça, isso não é obra do além. O acaso. Se acaso você chegasse, não é isso. É trabalho. Vamos começar falando de Santiago Colombato, volante argentino que atua no Real Oviedo da Espanha. E assim, São Paulo abriu negociações com ele, deve fechar com o atleta, porque o São Paulo ainda precisa de volante e o Paul Fernandes não vem, deve vir por empréstimo de uma temporada da mesma maneira que o Marcos Antônio veio. E os números dele, na última temporada ele tem 3 gols para um volante, ok? Mas preste atenção nesse número. Ele tem 10 assistências. Um volante ter 10 assistências na temporada é muita coisa. É muita coisa. Então isso significa que ele é um cara muito dinâmico, um cara que chega bem à frente, que tem visão de jogo, e isso é muito importante pelo momento que o São Paulo tá e pelo jeito que o São Paulo joga. Por quê? Você me pergunta, por quê? O Zubeldia, ele entende que ter o Luciano em campo é importante pelo poder de decisão. Mas como eu falo para vocês aqui, com o Luciano em campo, o São Paulo perde em criação, mas ganha em poder de decisão, em poder de finalização. O Luciano é um ótimo segundo atacante, mas nos últimos jogos o Zubeldia entendeu que se ele ficar vindo para armar o jogo, ele é insignificante. O Luciano perde bola, é rapaz, prende demais a bola, mata contra-ataque, mas o Luciano é um cara que dentro da área, com o time armando para ele finalizar, ele é extremamente decisivo, extremamente letal, ele é um cara extremamente perigoso. Então, se você ter um cara dentro da área que é um Calleri, já é complicado, você ter um Calleri e um Luciano é problema em dobro para o adversário. Problema em dobro. A questão é, o São Paulo perde em criação. Por quê? O Lucas atuando por dentro, o Lucas cria com drible, com passe, não é uma Arrascaeta, mas o cara tem uma visão de jogo interessante. O
cara cria com o drible, ele cria com a arrancada. O Luciano, ele não tem essa dinâmica do Lucas, não tem a velocidade do Lucas, não tem visão de jogo do meia, então ele mata o time. O que o Zubeldia entende? Ele falou, vou tentar armar o time para outros jogadores criarem, para o Luciano e para o Calleri finalizarem essa jogada. Então, o que acontece? Hoje, a criação do São Paulo, ela é responsável pelos volantes e pelos zagueiros acionarem o Lucas, o Rato, o Luciano e o Calleri. Prova disso, olha o gol do Bobadilla na Libertadores. A bola veio do Alan Franco, direto do Alan Franco, pro Calleri, que fez o pivô pro Bobadilla fazer o gol. Então, hoje, o São Paulo tem essa ligação direta, mas que é muito bem treinada. O que acontece? O São Paulo, o Luciano se junta ao Calleri, o São Paulo fica com o Lucas de um lado e o Wellington Rato do outro, ou às vezes o Lucas de um lado e o Ferreirinha do outro, quando o Ferreirinha estava disponível, e esse meio de campo, ele ou é ocupado pelo Lucas, quando ele vem driblando de fora para dentro para dar espaço para o lateral passar, seja o direito ou seja o esquerdo, ou também é aproveitado pelo Bobadilla. Então, o São Paulo e o Zubeldia devem ter entendido, pô, esse volante europeu lá do Real Oviedo, ele tem essa característica de ocupar esse espaço. Então, é tudo bem, vocês estão vendo como as coisas se encaixam, que é tudo bem trabalhado, é tudo bem encaixado. O São Paulo é um time extremamente bem treinado. O Zubeldia é um cara extremamente capacitado. Olha o jogo que o Ferrarese fez ontem. Ele não é lateral. Olha o jogo que o Michel Araújo fez ontem. Ele não é lateral. Olha o jogo que o Eric fez ontem. É um cara que tá no banco, que a torcida pede, mas que tá com confiança, que consegue jogar. O William, o menino da base. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que o Zubeldia deveria manter o seu esquema de jogar com o Lucas de um lado, o William Gomes do outro para fazer o que o Ferreirinha fazia, Luciano como meia e Calleri? Vocês acham que o Zubeldia deveria colocar Lucas de um lado, Rato do outro, Luciano e Calleri? Ou vocês acham que o Zubeldia deveria colocar o William Gomes de um lado, Lucas do outro, Luciano por dentro? São várias questões e modelos de jogo que o Zubeldia deveria fazer. Pode fazer. A questão é que eu não sei se o Zubeldia ainda tem a confiança que o William Gomes pode fazer o que o Ferreirinha fazia. Então eu acho que ele vai continuar com o Lucas pela esquerda, Rato pela direita, que tá voltando e tá voltando muito bem, Luciano e Calleri. Então ele entende que o custo-benefício de ter o Luciano dentro de campo compensa você não ter um cara por dentro para armar o time. E o time ser armado pelos volantes, pelos laterais e pelos dois meias, vamos dizer assim. Que o Lucas e o Rato não são atacantes. Eles não atuam como atacantes, eles atuam como meia ponta. É diferente do Ferreirinha. O Ferreirinha, apesar de estar no sistema de 4-2-3-1, o Ferreirinha, ele é um atacante, ele joga pisado na linha, diferente do Rato. O Rato não fica pisando na linha, o Lucas não fica pisando na linha o tempo todo. O Lucas tá sempre no meio de campo. Isso é algo a ser observado, isso é um time muito bem treinado, cara. Assim, eu aconselho vocês, quando vocês forem assistir um jogo de São Paulo, não só assistam. Entendam, vejam o que tá acontecendo, vejam a movimentação dos jogadores. É muito interessante, é muito bom ver o que o Zubeldia tá fazendo com esse time. Deixei a sua opinião, deixei o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!